Como diferenciar dor emocional de dor física? Na prática, elas são muito parecidas, mas existem formas da gente identificar o que pode ser uma dor emocional do que pode ser apenas uma dor física. Então, é muito importante que a gente identifique os sinais que podem estar causando essas dores. Então, será que eu estou num momento mais estressante da minha vida e aí é que eu sinto a dor piorar, eu sinto a dor aparecer, eu sinto que o desconforto ele fica mais frequente naquela semana, mais estressante? Então, é importante que a gente comece a identificar o que pode estar causando essas dores. Então, a causa, ela é o ponto principal de norteador, né? Da gente identificar, será que isso aqui é uma dor causada apenas por algo emocional ou é uma lesão mesmo no corpo físico? Claro que investigar é importante, mas eu acho que essa investigação interna da gente começar a identificar qual é a causa disso. Por que que quando eu tô com mais pressão no meu trabalho, eu sinto mais dor? Ou quando eu tô mais tensa com alguma coisa, alguma decisão que eu preciso tomar, a dor de cabeça logo aparece. Então começa a identificar esses sinais, que pode ser muito bom para você. Eu fiz exames de sangue, né, de 50 Uhum. minutos, e eu sempre estava me sentindo muito inflamada. E aí eu cheguei no endócrino e ele falou, não, seus exames estão todos muito bons, parabéns. E aí essa percepção de estar inflamada numa vida psíquica, eu percebo que eu estou inflamada nas relações também. Perfeito. E quando a gente identifica essas inflamações, né, às vezes essas conversas que a gente não consegue ter ou não consegue elaborar mesmo, a gente começa a identificar que o nosso corpo ele começa a sinalizar rapidamente. Então não necessariamente dá um marcador diferente, né? Então o marcador tá tudo normal, né, nos marcadores. E isso eu até questiono, porque a gente sabe muito bem que a área médica às vezes tem um valor de referência, só que já está dando algumas alterações, mas não precisa, por exemplo, passar um medicamento, não, ou ter uma intervenção. Mas eu acho que isso que você trouxe é muito fundamental, né? Entender como que as nossas relações, elas estão impactando mesmo no nosso corpo, né? Se essa dor, ela migra de lugar, então hoje doeu no meu ombro, amanhã dói aqui no meu cotovelo, depois dói aqui no meu joelho, depois vai pro meu pé, depois vai pra minha lombar. Então observe se a dor, ela tá migrando muito. Se horas você sente num lugar, horas você sente em outro. E quando eu falo hora, gente, às vezes não é de um dia pro outro, mas uma semana eu sinto dor num lugar. Aí daqui a um mês eu sinto dor em outro lugar. Aí daqui a outra semana eu sinto dor em outro lugar. Então isso é um marcador importante para a gente começar a suspeitar de uma dor psicossomática. Então eu acho que navegar no que o corpo traz é a maior chave para revelar esse mistério do que o meu corpo está trazendo, meu corpo emocional quer me dizer, o que é que minha alma está precisando, que eu não estou dando espaço, sabe? Então observe se a dor ela está migrando. A dor está circulando e na verdade ela precisa sair. Perfeito. E é curioso porque ela faz um caminho, né? Então ela começa a buscar um trajeto. E aí a gente vai o quê? Tomando remédio e não vai passando. A gente vai tentando cessar aquela dor, mas não tenta identificar o que dentro da gente precisa ser trabalhado para dar espaço para que essa dor realmente vá para o chão, vá para a terra, que eu entregue, que eu deságue, exatamente, nesse mar das emoções. Então a gente vai contendo, a gente vai entrando em um desespero, porque é óbvio que é desesperador a gente conviver com dor, e eu jamais vou sintetizar algo que sustente a qualquer custo, porque eu acho que esse não é o caminho, mas talvez identificar o que eu preciso fazer para ter essa autorregulação do meu corpo. Então é um caminho necessário, porque senão a gente fica perdido na dor só querendo que ela acesse e não entra nessa jornada interna de não se responsabilizando e não entrando nessa jornada interna de o que é que eu verdadeiramente preciso fazer para que essa dor siga seu caminho, seu rumo. Minhas escolhas, exatamente. Eu tomo remédio e a dor não passa. Eu acho que é um dos sinais que a gente mais precisa estar atenta.
Se você está tomando medicamento e a dor ela não está passando, não está diminuindo esse desconforto, e pelo contrário, às vezes está até aumentando, é um indicador que você precisa realmente olhar para isso e olhar para esse caminho que a gente tem trazido aqui como exemplo do que essa dor está revelando para mim. Então, tomar o remédio e não passar, sinceramente, eu acho que é um dos maiores pontos para a gente entender que o caminho é outro. Talvez seja de movimentar, talvez seja de fazer um escaldapés, talvez seja de parar um pouquinho, talvez seja até de encontrar dias de descanso para que eu pare e reflita sobre o que verdadeiramente precisa ser mudado. E isso vai desencadear processos emocionais, né? Mais ansiedade, às vezes pode desencadear um processo mais depressivo. Então, estar com a equipe multi é de fundamental importância, tá, gente? Porque realmente sozinho a gente não dá conta. E com um profissional apenas que você quer que dê conta de tudo e que está te vendendo um remédio mágico que vai resolver todos os seus problemas, isso aí é furada, tá? Fuja disso. E é claro que o último e um dos mais importantes são os marcadores de exame, como a gente trouxe antes. Então eu estou fazendo exame e não está dando nenhuma alteração, meu corpo não existe nenhuma lesão nele. Então por que eu estou sentindo essa dor? E aí a gente volta para esse caminho de talvez seja uma dor realmente psicossomática, seja uma dor causada pelo seu campo emocional. E aí a gente precisa investigar, precisa fazer as perguntas certas e precisa buscar um profissional que nos acolha. Eu acho que o ponto principal, e eu sempre falo sobre isso, é não desvalide a sua dor. Mesmo que todos os profissionais, né, às vezes por recursos limitados mesmo, não consigam alcançar o que você está trazendo ali de desconforto, valide o que você sente. Eu acho que esse é o ponto principal da gente sustentar quem nós somos, tá? E aí isso passa realmente por sustentar esse desconforto que a gente sente, de dizer assim, olha, tá doendo aqui. Mesmo que os exames não deem nada, eu sei o que eu estou sentindo, tá? Então é o caminho mais incrível que a gente pode dar para o nosso campo emocional, físico e mental, é dizer assim, eu sei o que eu sinto e eu sustento o que eu sinto. Então, busquem profissionais que te acolham, que te escute, que valide o que você sente, tá? Mais uma vez, a gente está trabalhando aqui em Educação em Saúde. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com as pessoas que você acha que vai fazer a diferença. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e dar sugestão do que você quer ver aqui no canal, tá? Até mais! E a alma é impalpável, né? Então a gente tem que permitir mais a intuição. Acho que a gente se desligou muito na sociedade que a gente vive. Otimizar tempo para ter mais tempo para... E eu acho que a gente... sistema, assim. A intuição é um campo que a gente não dá espaço, assim, porque a gente é tão matéria, a gente é tão prático hoje no mundo, né, do século XXI, no mundo que a gente super produtivo. Então, esse campo que você trouxe da intuição é um campo que a gente precisa dar 2 passinhos para trás para voltar a ouvir esse campo sutil, né? Então, ter tempo de presença, né? Exatamente. Ter tempo de presença e de ouvir a voz interior, né? Mas é uma jornada e tanto. E eu acho que é a única jornada real, assim, da nossa alma. Mesmo que demore uma vida pra gente voltar a ouvir. E eu acho que às vezes quando a gente realmente se silencia, né, como você trouxe de parar, a gente começa a ouvir mais. Só que é validar, né? Sutis, né? Da essência humana. Exatamente. Mas precisa validar o que escuta.